Fala pessoal, tudo bem? Como é que tá? Bom, galera, eu vim dessa vez agora para gravar o terceiro vídeo dessa série que eu tenho gravado. Falei sobre um pouco sobre a história de Israel, falei agora sobre o que que é, como é que pode ser o ataque de Israel. E nesse vídeo agora que eu vou gravar, eu quero falar um pouco do que pode acontecer após esse ataque de Israel. Mas antes de tudo, pessoal, vou pedir para vocês uma colaboração. Se inscrevam no canal para dar uma força pro canal, curtem o vídeo, vai ajudar muito aí o canal que está no início, vai ajudar muito o prof aí. Bom, galera, falando sobre Israel então. Pessoal, assim, ó, Israel ainda não deferiu o ataque de resposta contra o Hezbollah. Bom, por que que isso não aconteceu? Pessoal, existe toda uma preparação para isso, não é algo do dia para a noite que Israel vai conseguir fazer. Existe todo um estudo, uma estratégia militar, uma questão política também que Israel tem que tratar. O Estado-Maior de Israel tem que tratar principalmente com os Estados Unidos para ver se os Estados Unidos vai estar a favor desse ataque. Talvez não vai estar, mas Israel vai fazer do mesmo jeito. Então, galera, tem muita coisa por trás, tem muita coisa por trás. O Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro israelense, ele não pode tomar uma decisão assim sem ser muito pensada, principalmente num contra-ataque onde Israel pretende atacar coisas, centros vitais do Irã. Por exemplo, atacar uma base petrolífera do Irã. Isso vai afetar não só a economia do Irã, como pode afetar a economia do mundo todo. O Irã é o oitavo maior fornecedor de petróleo do mundo, galera. Isso aí, uma crise ali, o Irã pode fechar o estreito de Hormuz, que fica no Golfo Pérsico, e isso pode ocasionar uma catástrofe financeira aí, porque boa parte do petróleo mundial passa pelo Golfo Pérsico, né, galera? Petróleo que vem da Arábia Saudita, petróleo que vem do Iraque, petróleo que vem do Kuwait, do próprio Irã, do Bahrein e outros países que estão ali situados naquela região. Então, uma crise aí tem que ser muito bem pensada, pessoal. Não é uma coisa simples de fazer, não é uma coisa simples que não vá ter consequências. Fora isso, nós estamos falando de um problema que vai gerar o ataque de Israel pro mundo, fora o que vai gerar de um problema para Israel. Porque, assim, além de toda a comunidade mundial ir contra esse tipo de ação, o Irã também vai tomar contramedidas contra Israel, com certeza. E isso nós estamos falando só de um ataque que possa vir a acontecer se for só nas bases petrolíferas iranianas. Agora, se acontecer de um ataque contra uma usina nuclear de enriquecimento nuclear iraniano, que é do projeto para a fabricação de uma ogiva nuclear, isso vai tomar uma dimensão gigantesca, galera, pode ter certeza. E eu cravo aqui que com certeza vai ter uma crise generalizada e uma guerra no Oriente, uma crise no Oriente Médio, com certeza, pessoal, porque o Irã um ataque desse vai escalar muito a guerra, vai escalar demais. E o Irã vai contra-atacar, e esse contra-ataque vai gerar outro contra-ataque. Bom, tendo esse cenário, digamos que o Israel atacou o Irã, atacou uma base militar, atacou uma base petrolífera, atacou uma usina militar iraniana, uma usina nuclear, desculpa, iraniana, destruiu boa parte do projeto iraniano, atrasou o projeto iraniano. O que, que vai acontecer a partir daí? Digamos que o Irã declare guerra contra Israel. Pessoal, se isso vir a acontecer, todo mundo vai pensar, meu Deus, tá, mas será que Israel vai conseguir
lutar contra o Irã. O Irã é muito maior. Todos nós sabemos que os efetivos iranianos são, em grande medida, maior do que os israelenses. Sim, pessoal. Mas a gente tem que colocar que, digamos que seja, tirando os Estados Unidos agora do plano, vamos botar um embate só Irã e Israel. Pessoal, o Irã e Israel, eles ficam distantes cerca de 1.500 quilômetros, tá, galera? Não sei exatamente a precisão, mas digamos que seja isso. Pessoal, primeiramente vai ser um ataque e uma guerra deflagrada na questão aérea, na parte aérea. Por quê? Porque o Irã não vai deslocar 200, 300 mil soldados Mesopotâmia dentro para conseguir chegar a Israel. Talvez ele faça isso, mas digamos numa vitória, depois de uma vitória aérea, aí ele vai começar a fazer um deslocamento de soldados. Até então ele não vai fazer isso. Então, primeiramente, pessoal, vai ser uma guerra aérea. Uma guerra de ataques de foguetes, com certeza, foguetes mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro, drones, coisas do gênero, de ambos os lados. Agora o confronto aéreo. Pessoal, a Força Aérea Israelense, ela é uma das melhores forças aéreas do mundo. Isso eu falo com toda tranquilidade. Uma vez que tu vê no inventário da Força Aérea Israelense caças como o F-16, que é um caça médio, mas é um caça de quarta geração muito bom. A gente vê F-15 Eagle, que é um caça de quarta geração melhor caça de quarta geração que eu na minha visão vejo, porque o F-15 nunca perdeu um embate dogfight, então quer dizer que nem outro, né, nem um arar sem vista, né, sem uma visão de outro caça. Então, galera, tirando, né, fora os F-35 que estão chegando agora. Eu tive que dar uma pausinha aqui, pessoal, mas voltando. O F-35, fora os F-35, né, galera? Um caça de quinta geração, um caça stealth, um caça que ele é invisível ao radar. E é um caça de última geração, tá, pessoal? E Israel tá? Tem cerca de 120 caças do F-16, mais uns 160 caças do F-15 Eagle, mais uns 40 caças os 40 F-35, e tá chegando mais F-35. Então, nós vemos uma força aérea robusta, uma força aérea muito robusta pro lado de Israel. Pro lado do Irã, pessoal, a Força Aérea Iraniana, ela conta com números grandes, porém nós temos que levar em consideração que caças eles estão usando. O melhor caça de Israel, para vocês terem uma ideia hoje, galera, é o MiG-29, tá? Que foi um bom caça. Ele é um bom caça, mas ele já é um caça ultrapassado, tá? Um caça de quarta geração de meados dos anos 80, tá, galera? Depois do MiG-29, Israel tem o Tomcat, o F-14 Tomcat, que é da época ainda antes da Revolução Iraniana, lá da década de 70, tá, pessoal? Um caça norte-americano muito bom. Quem já viu o Top Gun, ele aparece no filme Top Gun, tá? Tanto no 1 quanto no 2. É um caça muito bom, porém é um caça já muito ultrapassado. Eles têm o F-5, que é o nosso F-5 que nós temos na Força Aérea Brasileira, que todos nós sabemos que também é um caça muito ultrapassado. Fora outros caças como Mirages 1, Mirages 3. Então nós vemos que é uma força aérea que eles têm em grande quantidade esses caças, porém são caças ultrapassados, caças velhos, perante a modernidade dos caças israelenses. Então eu acredito, vendo dessa ótica, que um embate de caças seria bem desigual, tá? Bem desigual. Tudo bem, eu entendo que vai ter, se Israel for atacar o Irã, tem as baterias de ataque antiaérea que vão proteger o território iraniano, mas o Irã não pode contar tanto com a sua força aérea. Bom, pessoal, falando um pouco agora sobre a questão terrestre, tá? O exército de Israel
E o exército de Israel, ele é um exército mais enxuto, é um exército menor do que o exército iraniano, óbvio, porque o Irã, além de ter o exército regular dele, ele tem toda a guarda republicana. Então, essa guarda republicana iraniana, ela é enorme. Então, com certeza, seria um braço que seria usado na guerra, com certeza. Cerca de 100 mil soldados, mais o exército iraniano, que tem aí por volta de 200, 250 mil soldados, tanques de guerra, enfim, são números enormes. As reservas iranianas, pessoal, correm em torno aí de 300 mil soldados. Bom, do lado de Israel. Israel tem um exército menor, né, cerca de 180 mil soldados aí. Mas tem, digamos, claro, eles têm também uma questão de reserva muito maior, né? Eles têm aí cerca de 400 mil soldados de reserva. Indo para o equipamento, tá, galera? Vamos para o equipamento. O equipamento iraniano é baseado muito nas armas soviéticas, tá, galera? T-72, o tanque, né? O tanque T-72, o T-62, um tanque que é fabricado lá, mas bem pouco fabricado, pelo que eu estou sabendo, ele é quase insignificante o número dele. Então a gente vê que são tanques de guerra bem velhos, né? Velhos no modo popular, né? Israel, porém, conta com o Merkava, que é um tanque extremamente moderno, que está em atuação, já foi provado em combate muitas vezes na faixa de Gaza, no Líbano. É um tanque muito bom, que é fabricado para aquele terreno. Israel desenvolveu o Merkava exatamente para um combate naquele terreno. Então a gente vê que Israel ela perde em questão de quantidade, porém ela ganha em questão de qualidade, né, galera? A marinha também israelense, ela é uma marinha mais bem preparada, com maior tecnologia, né, do que a marinha iraniana. Por que eu falo isso, galera? Isso, na prática, numa guerra, como existe um ditado, a guerra é como um quarto escuro. Nós abrimos a porta e não sabemos o que vamos encontrar. Porém, isso é muito importante, levando em consideração que Israel lutou 3 guerras com um efetivo muito menor do que os seus rivais, né, os seus invasores, mas com uma tecnologia melhor, com uma tática de guerra melhor. Israel sempre levou vantagem, por mais difícil que fosse a situação no campo de batalha, no teatro de batalha. Então, o que eu quero falar para vocês? Que talvez o embate militar ali vai ser muito difícil, porém eu acredito que Israel ainda leva uma ligeira vantagem sobre o Irã, tá, galera? Eu acho que Israel leva uma ligeira vantagem sobre o Irã em questão de tecnologia, em questão de tática militar. O Irã, desde a década de 80, o Irã não entra num combate regular com ninguém. E a última vez que ele entrou na guerra Irã-Iraque, ele usava táticas, digamos que arcaicas da União Soviética ainda, que se tu for ver, quem for estudar a guerra Irã-Iraque, um dia eu posso explicar aqui no canal, uma guerra com baixíssimo nível de tecnologia, né? Não que o Irã não tenha, o Irã tem tecnologia hoje em dia, mas não foi colocada à prova, né, essa tecnologia em combate regular com outra potência militar. É isso que eu quero falar. Israel tem toda essa, digamos, essa bagagem militar, testando as suas tecnologias militares no campo de batalha. Então, tudo isso tem que levar em consideração. Tudo isso tem que levar em consideração. Claro, isso falando no embate só entre Israel e Irã. Eu não estou colocando aqui, pessoal, uma coalizão entre Israel e Estados Unidos contra o Irã, tá? Eu não coloquei isso. Eu estou colocando só o embate Israel e Irã, porque se os Estados Unidos entram para ajudar militarmente Israel, como
A probabilidade é real e isso pode acontecer se caso venha acontecer uma guerra generalizada no Oriente Médio, o Irã sai perdendo muito e a probabilidade do regime iraniano, né, cair é muito forte porque nós entendemos que o Irã é um país enorme com 90 milhões de pessoas, porém uh, é nítida a diferença militar, técnica de Israel e os Estados Unidos contra o Irã. Aí vocês vão me perguntar, tá, senhor, mas daí não vai entrar a China e a Rússia para ajudar o Irã? Não, pessoal, elas não vão entrar. E eu digo por quê? Porque vamos começar pela Rússia. A Rússia, ela tá atolada numa guerra no leste europeu. Para a Rússia, a única coisa que a Rússia não quer agora, galera, é uma guerra. Ela entrar em outra guerra. Então, vai ser muito prejudicial para a Rússia se ela entrar. Então, ela não vai fazer nada. Ela também dificilmente ela vai ajudar o Irã numa guerra dessa, porque, galera, quem está ajudando a Rússia hoje é o Irã, enviando mísseis, drones, aqueles Shahid, para a Rússia. Então, se a Rússia está recebendo essa ajuda do Irã, que dirá se o Irã ele entra em guerra contra. Ele entra numa guerra, a Rússia dificilmente vai ajudar. Não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil. O cenário não mostra isso. Tá, galera? A economia russa não mostra isso, por mais que esteja numa ascendente hoje, ela não tem condições humanas e industriais para ajudar o Irã. Tá, galera? Questão da China. Para a China, com certeza não. A China não quer uma guerra agora. Ela pretende, talvez, deflagrar uma guerra daqui a 5 anos, 7, 10 anos, na questão de Taiwan, mas ela não vai gastar os cartuchos dela agora, principalmente no embate contra os Estados Unidos, onde a economia chinesa depende muito dos Estados Unidos. Então não é o ponto. A China não se sente preparada para isso. Ela não quer isso, principalmente que o Irã, ela depende também do fornecimento de petróleo iraniano, do mercado iraniano também. Então, por mais que seja um aliado no bloco das ditaduras, que ali, o que é o bloco das ditaduras? O Irã, a China, a Rússia, Coreia do Norte, podemos botar a Venezuela correndo um pouco por fora, mas tá ali entre esse bloco das ditaduras. Então, eu acredito que para a China ela não vai se envolver diretamente, se ela não se envolveu na guerra da Ucrânia, ela não vai se envolver na guerra do Irã, com certeza. Ela pode se aproveitar dessa situação e comprar mais barato o petróleo iraniano, como ela está fazendo com a Rússia. Agora, ela entrar e ajudar o Irã para combater com armas, com efetivos, não. Isso pode ter certeza que não, galera. Pode ter certeza que não. E isso eu bato o martelo porque geopoliticamente e economicamente falando, isso não seria algo de primeiro momento bom para a China, né? É como eu disse, uh, ela pode usar para benefício próprio, como o Irã, digamos assim, esteja numa guerra contra Israel ou contra Israel e Estados Unidos, que ela pode comprar mais barato esse petróleo do Irã, porque o Irã vai estar dependendo muito dessa parte econômica dele, que é o petróleo, que é a principal commodity do Irã e a principal fonte de capital do Irã, né, galera? A princípio é isso. Se alguém tiver uma dúvida, mande, entre em contato comigo, podem comentar à vontade. Não se esqueçam de seguir o canal, curtir o vídeo, tá, galera? Dá essa força pra mim aí. Eu vou ficar eternamente grato. Um abraço.